Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal, Rede TV, TV Pantanal, canal 22, e a gente aqui de volta ao vivo com mais um programa Opinião, uma terça, 13 de dezembro de 2022. Muito bom ter você mais uma vez aqui na nossa companhia, para que possamos mais uma vez realizar um importante programa. E o programa de hoje, a gente, como você viu aí na tomada aberta, nós vamos entrevistar a secretária de Educação aqui do município de Cuiabá, a Edilene Machado, professora Edilene Machado, fazer um balanço, não é, daquilo que houve de melhor e aquilo que talvez não tenha sido possível realizar aqui, pode ser realizado no ano que vem, ou seja, também perspectivas para 23. Então, fique bem atento. Você tem alguma pergunta aí? Formule uma pergunta, mande pelo WhatsApp 99932-2529, que você vai estar interagindo com a gente repassa a sua pergunta aqui à nossa convidada desta noite, que é a secretária de Educação. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha a Opinião, também pela internet, além do canal 22, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você aonde for, fazendo o que for, com quem for, enfim, importante que estamos juntos em mais uma noite. Professora Edilene, secretária de Educação, bom tê-la aqui mais uma vez, né? E para a gente prosear um pouco sobre a nossa educação municipal, só esteve aqui ontem, né? Acompanhando o chefe, que é o Emanuel, esteve aqui. Ficou muita coisa, viu, Manuel, prefeito, para a gente falar mais ainda, né? Porque a gente agarra na conversa aqui, o povo participa, não é? Interagindo. Logo, logo vamos estar perturbando para o senhor voltar aqui para fazermos um pouco daquilo que a gente vai fazer hoje com a professora Edilene, que é abrir o espaço para que ela, então, fale um pouco mais da nossa educação municipal. Eu levantei alguns pontos aqui, nós levantamos na produção, junto à sua assessoria. Aliás, um abraço para a Maria Barbante. A Maria não veio hoje, né? Ela está de luto. Então, Rômulo, tem olha só, por que a Maria Barbante, ela é uma jornalista, assessora de imprensa da Secretaria Municipal de Educação, nossa amiga, e ela perdeu o marido na semana que passou, Maurício Barbante, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Barbante por algum tempo, anos atrás, no início da década de 2000, no então jornal Folha do Estado. Esse é o Barbante que a gente perdeu na semana passada, um dos melhores fotógrafos de Mato Grosso, não é? Eu tive esse privilégio, fizemos altas pautas, né? Eu era repórter de política e o Barbante acompanhou meu início, inclusive, na reportagem de política, me dava altos toques, não é? E, infelizmente, o Barbante partiu na semana que passou. A gente entende o luto e abraça a Maria Barbante, esposa, a viúva do Maurício Barbante. Aquele abraço, viu, Maria? Ele faz falta aí para vocês, faz falta no fotojornalismo e faz falta para os amigos também, né? Eu que sempre ia à Assembleia Legislativa ou encontrava ali na presidência. A gente está realmente muito triste e junto com você nós estamos enlutados também. Um abraço, que Deus esteja acolhendo lá o Barbante, que ele esteja lá em cima tirando muita foto. Quando estiver chovendo, você vê aqueles raios assim, aqueles relâmpagos, não são relâmpagos, são as fotos do Barbante lá de cima, assim, tirando foto aqui de nós aqui embaixo, aqui, não é? Abração para você, Maria Barbante. Nessa noite, um abraço meu e de toda a equipe aqui do nosso Opinião. Professora, não há de ver que ontem o prefeito estava aqui, eu ia até falar com ele sobre educação, mas não sobre o tempo. Mas é bom que a senhora esteve aqui hoje, a gente já tinha organizado o convite, a sua vinda aqui. Do começo para cá, de 2022,
naquele começo desse ano, houve um cronograma da nossa gloriosa Secretaria de Educação, em todos os aspectos, não é? De investimentos, porque havia também a questão da Covid ainda ali, enchendo as paciências. O que a senhora elenca de maior eloquência, o que evoluiu mais, o que foi possível? Vamos conversar a partir das suas perspectivas, daquilo que a senhora viu. Depois a gente faz aqui os nossos questionamentos também, e quem estiver também, quiser em casa assistindo e quiser também participar, interagindo, perguntando, esteja bem à vontade. Mas a senhora entende que foi possível atingir as metas, aquilo que foi traçado? Porque vocês trabalham tudo de forma programada. Foi possível, o que não foi possível, enfim. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos aí de casa. A gente fica um pouco receoso após a pandemia, né, Paulo? Acho que todo mundo ficou, por mais que a gente tenha aquela boa perspectiva de resultado, mas a gente sempre fica, somos gestores, dependendo, nós temos uma rede muito grande, mas graças a Deus, para vocês terem uma ideia, em plena pandemia, no retorno do ano passado, nós tivemos 30 dias de aula, 2 semanas de aula nós realizamos a prova do IDEB, né? E a gente fica, né? E o resultado só saiu agora, bem na campanha, em setembro, né? E nós não avançamos, mas não caímos, mantivemos a média, né? Então, assim, isso para nível de município, que a gente, por mais que a gente tenta, mas a gente não consegue alcançar, a tecnologia não conseguiu alcançar todo mundo na pandemia, né, Lorenberg? A gente fez um trabalho, mas a gente continuou esse ano, né? Mas naquela época a gente ainda sentia muito frágil, né, para realizar aquela avaliação. Nós conseguimos manter, né, no 6.0. O nosso era 6.1, nós ficamos em 6.0 no IDEB de 2021. Para os anos iniciais e para os anos finais, a gente aumentou um ponto, que era 5.4, passamos para 5.5. Qual que era a meta? Era 6.1? Nós atingimos a meta do governo federal para nós, o ano passado, o IDEB passado, de 2019, a gente já tinha ultrapassado, né? O nosso era para este ano 5.8 e a gente está com 6.0, né? Então, assim, quer dizer, o trabalho chegou na ponta, né? E o que mais a gente fica feliz são os resultados nossos. Nós temos aí a nossa prova Cuiabá. E eu não sei se vocês lembram, lá no começo eu tinha colocado um desafio, que nós fizemos a avaliação de desempenho da rede, né? Então, assim, 75% da nota do profissional, avaliação de desempenho profissional, e 25% dessa nota era a média de cada unidade. A gente fez a avaliação da prova Cuiabá, pegou o resultado da proficiência e o quantitativo equivalia a 25% da meta, da nota da avaliação de desempenho. E eu estava assim, ansiosa e dando força para a nossa rede, né? Porque não interessava a nota, Lorenberg. Acho que o gestor da educação, ele precisa saber em que ponto que está, para saber o que ele tem que fazer. O que ele tem que intervir, porque o pedagógico ele é muito complexo. Quando você tem sociedades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, etnias diferentes, querendo ou não, a gente tem uma mescla muito grande, né? E aí a gente tem essa dificuldade às vezes. Mas aí a gente provou, né, que eu até nem anunciei ainda, mas a média nossa do município foi de 70,4. Então, assim, para mim, eu esperava os 50, já estava excelente. Então deu bem acima. 70,4. Então, assim, essa é a prova Cuiabá. Essa é a avaliação de desempenho com a prova Cuiabá. Essa é a nota da rede. Nós avaliamos, Paulo, desde a criança, da educação infantil, nós criamos estratégias de avaliação, né, descritores que a gente conseguia avaliar o desenvolvimento daquela criança. Porque os bebês também evoluem, né? As crianças do Jardim 1, do Jardim 2, as crianças do 4, 5 anos, que é pré-escola, né? E o ensino fundamental, a EJA. Então, nós fizemos toda essa avaliação e a nossa média, hoje de Cuiabá, que nós vamos soltar amanhã ainda na imprensa, 70,4%. Olha só que coisa boa. Então, assim, eu fico lisonjeada e, assim, até envaidecida, porque é um trabalho difícil, Paulo. A gente, quando o prefeito Emanuel, o vice, fala que a gente trabalha mesmo. A gente tem hora para sair de casa.
6 horas da manhã. Não tem hora para chegar em casa, né? E é o tempo inteiro. Graças a Deus, o resultado veio. Amém, amém. Olha só, é fruto do trabalho. Quem trabalha sempre alcança. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito. Até porque falar sobre educação deveríamos falar toda semana, né? Toda semana um pouco mais, para que nós venhamos a ter um espaço suficiente, grande, para o tamanho da importância que é a educação escolarizada. Secretária, eu tenho aqui 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-la, mas muito mesmo. E o primeiro deles é um trecho de uma fala do prefeito, que está no site da própria prefeitura, no dia 25 de junho de 2020. Naquela oportunidade, o prefeito dizia o seguinte: continuaremos a implementação das ações que resultem em um ensino de qualidade pautado sempre na humanização e transparência dos nossos atos. Fecham aspas. E aí eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: a senhora poderia citar e comentar, se não todas as ações, pelo menos 2 ações, citar e comentar essas 2 ações faladas pelo prefeito, que realça, que coloca em evidência exatamente a qualidade desse ensino? Sim, são vários fatores que contribuem para esse nosso ensino humanizado e de qualidade, né? Quando a gente pensa em educação hoje, a gente tem que pensar nela de forma equânime, né? Então a gente precisa de ter essa visão da rede, porque quando o gestor, nós temos 170 unidades e a gente não pode pensar só para uma, a gente tem que pensar de forma geral. Mas a gente consegue sim. Quando a gente fala em humanizar, é pensar no outro, se colocar no lugar daquela criança que desde uniforme, ela não tem uniforme para ir. A prefeitura já tem uniforme já há mais de 3 anos, né? Nós temos material escolar. Dentro da proposta pedagógica, nós temos aí todo o trabalho com a alfabetização, que é um trabalho que, graças a Deus, os resultados vieram, né? Então, a gente tem o PROAC, que trabalha exclusivamente com a alfabetização. Nós temos o PROMP, que eleva principalmente aquela meninice, que é aquela criança que está entre o 4º e o 5º ano. Então, é aquela fase que a criança precisa. Então, nós temos um programa específico para essas crianças. Nós pensamos muito na criança que não tem a oportunidade, que não tem o pai alfabetizado. Então, nós temos a sala de apoio. A criança que tem dificuldade, ela vai no contraturno fazer a recomposição ou a composição da aprendizagem, das habilidades que ela não adquiriu no ano anterior, né, por um ou outro motivo. Então, essa criança ela é acompanhada, a gente pensa individualmente em cada criança. E sem pensar que a gente pensa na formação hoje, a gente tem que pensar, professor, da forma integral. Nós temos que pensar no aluno na formação integral. Tanto é que nós já estamos voltando com os projetos que trabalham no contraturno. São projetos de esporte, projetos de musicalização. Inclusive, ontem nós inauguramos a reforma da unidade Ana Tereza, que é uma pentacampeã do IDEB. Hoje, para mim, ela é a unidade de referência a nível de estado, em processo de alfabetização. Aí eu falo que a estrutura não vale muito, né, Lorenberg, porque era uma escola que tinha uma estrutura muito ruim e hoje ela está lá, assim, magnífica. Gostaria muito que vocês visitassem essa unidade. Lá no Industriário. Ana Tereza? Ana Tereza Arcos Kraus. Assim, 5 vezes melhor desempenho. 5 vezes. E assim, ela é um destaque, a qualidade de ensino. Por quê? Porque a gente pensa na formação integral desse aluno. Como que é integral? Ela tem que estar vivendo para a sociedade. Além de aprender alfabetizar, o conteúdo mesmo, ela tem que desenvolver uma outra atividade também, a musicalização, tirar essa criança da vulnerabilidade, trazê-la para a escola, né? Então, são essas ações que eu acho que é pensar no ensino humanizado e de qualidade. Por que olha só então, prefeito Manuel, por que não copia e cola então? Colar na educação não é muito recomendável, mas esse exemplo aí da Ana Tereza, lá do Industriário,
por que não copia e cola? Não leva, não expande isso para as outras unidades ipsilíteres, copiando exatamente aquilo que está sendo aplicado lá, que está dando certo, e já não foi o acaso, não, são 5 vezes ali desempenhando lá na frente, não é? Ou existe um projeto nesse sentido de levar isso? Nós estamos levando isso gradativamente, Paulo, porque não tem jeito. Cada comunidade, porque ali a Olinda, ela já está, a diretora, né? Ela já está lá há muito tempo. Ela entrou em 2000 lá, então ela não saiu da unidade. Ela entrou 5 anos depois, ela foi para a coordenação e depois logo em seguida a direção. E aí ela está nessa rotatividade há muito tempo. Então, assim, o processo da educação, a maturação de uma comunidade interna da escola, ela não acontece em pouco tempo, ela precisa de um tempo a mais. Então, é um trabalho que é feito gradativamente. Mas né? ele está condicionando. Mas isso a gente está levando, sim. A gente leva essas experiências, são experiências exitosas e que durante as escolas, a nosso programa Escola de Gestor, a gente tem um momento chamado Vivências, que a gente vive a prática dessas experiências exitosas. E isso é passado para os demais gestores. Eu só penso assim, se é exitoso, eu acho que não deveria estar condicionado ao tempo do diretor ali no comando ali. Porque se ele ficar 1 ano ou 2 anos e não criar raiz ali, aí entra um outro e muda toda a sistemática. E se houver um modelo a ser seguido, aplicado, isso aqui, eu quero que aplique aqui, porque isso aqui deu certo, vai dar certo aqui, porque não tem como errar. Se a receita do bolo está pronta, aí eu acho que poderia, independente do tempo de gestão do diretor, porque eu sei, cada um tem sua forma de trabalhar e tudo mais. Mas se for meta, se for estipulado, pré-estipulado, eu acho que pode, ainda mais educação, isso que o Lorenberg falou aqui é a pura verdade, a gente tem que realmente enfatizar. Eu fico tão orgulhoso de saber que nós temos aqui o esforço sendo aparecendo, não é? Seja no IDEB, seja na prova Cuiabá, porque acaba se vencendo as barreiras, não é? E eu vejo que quando tem um exemplo de sucesso, não se pode deixar escapar pelos vãos do dedo e, pelo contrário, esparramar aí para as demais unidades escolares. Professor, você quer complementar? Não. Achei que você ia Não sei se eu respondi, Lorenberg, eu acredito que sim. Claro. Você quer comentar mais? Não. Eu falei besteira aqui, né? Não, imagina, eu acredito que é isso mesmo. Inclusive, já posso antecipar um assunto, né, que também é de primeira mão, tá, Paulo? Aí. A gente sempre comenta, eu falei para você que eu ia trazer bastante coisa de primeira mão, né? Então, o que a gente faz? As avaliações bimestrais, há muito tempo, nas escolas públicas, deixaram de estar dentro do calendário. E depois dessa pandemia, então, assim, aquela avaliação diagnóstica vai e vem ali, né, reflete. Então, como a gente já está desde 2017 com a prova Cuiabá e agora com a pandemia, professor, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, dei uma estudada e não tem jeito. Eu não sei se algum estudioso aí das universidades da vida pode até me questionar, mas a partir de 2023, a rede municipal de ensino vai ter o calendário da prova, da avaliação bimestral e da recuperação bimestral. Recuperação bimestral? Recuperação bimestral. Nós vamos ter que fazer isso, por quê? Porque nós temos hoje, pós-pandemia, alguns números de alguns quantitativos, por mais que a gente atingiu 70, mas a gente sabe que tem alguns pontos gritantes, então a gente precisa. Como você falou, como que a gente investe, o mesmo que investe de formação continuada na rede inteira e na mesma escola, Lorenberg, nós temos unidades, por exemplo, a turma de primeiro ano de uma professora, ela tem uma proficiência de 9 e tem uma outra que tem 6. Alguma coisa está errada. Tem que achar Então, a gente, para achar esse mecanismo, é só através dessa avaliação, né? Porque só a avaliação diagnóstica, nós não estamos conseguindo enxergar tudo. Então, agora, a avaliação bimestral, ela vem com esse foco, não de punir professor, nem de nada. Nós precisamos melhorar. E a gente só consegue melhorar depois que você tem números. Não existe outra forma, né? Eu ainda sou um pé atrás com a Prova Brasil. Eu, particularmente, enquanto professora, por quê? Porque a Prova Brasil é uma matriz, porém, é a mesma questão que é trabalhada com os nossos alunos, é trabalhada no Brasil inteiro. E aí é aquela questão da diferença
né, da diferença de ambiente, da diferença do protagonismo das pessoas que moram naquele local. Mas a senhora falou aí eu tenho que trabalhar comercial, né? O Boco já falou aqui umas coisas que eu não entendi direito, mas acho que é comercial que ele falou. Só para encerrar esse assunto aqui, hoje é como que é feita essa avaliação? Não é bimestral? Não, ela tem uma avaliação bimestral, né, é percentual, isso aí vai continuar, porém, a gente não tem aquela semana. O que a gente pensa naquela semana? O pai tem que ficar mais atento. Essa é uma forma de chamar mais atenção, porque assim, todo mundo fala, mas a escola particular tem. A gente não tem muito esse vínculo, mas hoje eu observo que quando você coloca, pai, esse dia é isso aqui, a gente consegue resultado. Que nem a prova Cuiabá, as unidades, a secretaria começa a instigar as unidades e as unidades começam a instigar os pais, avisando, olha, a semana tal vai ter avaliação, assim. Ótimo. Então a ajuda dos pais em casa é muito bom, Paulo. Chamamento aos pais, né, para interagir cada vez mais. Tem agenda eletrônica? Porque na escola, minhas crianças não são mais crianças, são adolescentes, né, estudam. Tem a agenda eletrônica, eu acompanho tudinho aqui. Nós temos, quem tem o WhatsApp, é fácil, quem tem o WhatsApp a gente tem. Mas a agenda eletrônica, fazer aquele sistemazinho assim, ó, e colocar tudo. A gente tem pelo Google. Tem de grátis lá. É isso. Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, mas a professora Edilene continua conosco aqui, secretária de Educação do município de Cuiabá, e a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos nós e o Programa Opinião ao vivo hoje, entrevistando aqui mais uma vez a caríssima professora Edilene Machado, que é secretária municipal de educação aqui de Cuiabá. Eu vou agora ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Então, né, olha só, a Secretaria de Estado de Saúde notificou os 141 municípios de Mato Grosso quanto ao aumento dos casos de contágios da Covid-19 e ao atual cenário epidemiológico, além de reforçar a importância das medidas de biossegurança. O documento ainda solicita às gestões municipais informações sobre as providências que serão adotadas para reduzir a transmissão do vírus em cada município. Atualmente, o Estado registra a baixa cobertura vacinal de públicos elencados para a imunização e a alta taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, destinadas ao tratamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em Mato Grosso. Mais detalhes aí, ó, no Gazeta Digital. Ó, tem outra notícia aqui que é o seguinte. Após repercussão das ações de José Acácio Sererê, o Chavante, conhecido como Cacique Sererê, em Brasília, o indígena Vanderlei Temiriti, da comunidade de Marauatsali, se manifestou dizendo que Sererê não faz parte da liderança da comunidade e não representa a etnia Chavante. Ele disse que a manifestação dos indígenas, dos apoiadores indígenas, apoiadores de Bolsonaro, é vergonhosa. O vídeo foi gravado no último dia 3 de dezembro. O indígena afirmou que fala em nome da comunidade de Marauatsali e que a maioria da etnia Chavante não apoia Bolsonaro. Abre aspas. Ele não é líder, não é cacique geral, não é o líder no estado de Mato Grosso. Não pode fazer isso para usar o nome da etnia. Está manipulando lá em Brasília, está manifestando isso. É minoria, a maioria está aqui, apoiando o presidente Lula. Pare com isso, fecha aspas, disse o indígena indignado. Também tem destaques aí no Gazeta Digital quanto à Assembleia Legislativa. Para o presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho, do União Brasil, poderá disputar mais uma vez a presidência da mesa diretora do Parlamento em 1º de fevereiro. Pelo menos é o que aponta
a ementa da decisão da ação de inconstitucionalidade sobre reeleição da Assembleia Legislativa do Paraná, publicada em sua íntegra nesta semana. De acordo com o item 3 da decisão, a proibição de reeleição se inicia a partir de janeiro de 2021 e que todas as eleições anteriores não serão contabilizadas. Abre aspas, o limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7/1/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, diz trecho da decisão do último dia 7 de dezembro. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eis que com a lupa conseguiram achar uma brecha. E o Botelho garrou mesmo no gosto aí pela presidência, pelo poder. E hoje, aliás, hoje estava uma correria naquela Assembleia lá, todo mundo escondido, escondido assim, né? Umas reuniões assim, demoradas e tudo mais. Era por causa dessa situação aqui, né? Conseguiu. O que você... Rapaz, eu não vou nem perguntar o que você acha, você já falou muitas vezes aqui sobre isso, eu também já dei minha opinião, né? O modo Riva de ser, acho que baixou lá no Botelho, no sentido Riva de ser, que eu falo de perdurar aí no poder, mas, enfim, o que não é ilegal, é legal, né? É, Paulo, mas não é moral. Vamos pegar as coisas da forma correta, amigos. No dia 30 de janeiro, acaba a atual legislatura. A próxima legislatura começa especificamente no dia 2 de janeiro, quando ocorre a posse dos eleitos em 2022 e dos reeleitos em 2022. Portanto, a próxima legislatura começará a partir de 2 de fevereiro. Portanto, a eleição da mesa diretora que vai administrar, que vai tomar conta, que vai dirigir a Assembleia Legislativa deveria ser feita no dia 2 de fevereiro. É óbvio, isso é tão óbvio que até os meus cachorros lá em casa sabem disso. Agora, o que vai fazer? Coloca-se a eleição agora. Veja, amigos, os novatos que nós temos, pelo menos até o momento, 6 novatos na Assembleia Legislativa, a partir do dia 2 de fevereiro. Eles não participarão da eleição. Ora, uma mesa diretora que vai dirigir os trabalhos a partir de 2 de fevereiro. Inclusive dos novatos. Né? Inclusive dos novatos. Os novatos não poderão participar porque eles não são deputados. Se não são deputados, não pode dar pitaco na Assembleia Legislativa. Só poderão a partir do dia 2 de fevereiro. Então, é imoral, amigos. É imoral. Se a legislatura começa dia 2 de fevereiro, a eleição da mesa diretora, isso não é só aqui não, em qualquer lugar do país, deveria se dar no dia 2 de fevereiro. É simples. Agora, mas tem a resolução aqui, tem uma lei que proíbe, então se fizer antes do dia 7 de janeiro, se fizer antes... 7 de janeiro, 7 de janeiro. Se fizer a eleição antes de 7 de janeiro, não alcança o impedimento do atual presidente. Está tudo errado, amigos. Está tudo errado. Com mais respeito que eu tenho pelo atual presidente da Assembleia, eu tenho mesmo, já disse para ele muitas e muitas vezes, por mais admiração que eu tenho pelo seu trabalho fantástico na Assembleia Legislativa, mas eu não posso esconder o sol com a peneira. Não dá para esconder. O que é moral, é moral. O que não é, não é. Mas é legal. Não é moral, mas é legal. Mas não é legal também.
Mas se estão achando uma brecha na lei, é legal. Não, como que eu vou eleger uma mesa diretora Antes da posse. para ir antes dos parlamentares tomarem posse? Não existe isso, amigos. Eu não vou nem discutir isso aí, porque eu não concordo que um negócio de perdurar para sempre aí, né? Mas enfim, também não. Vamos voltar para cá, porque aqui eu posso falar o que eu bem entender e vou falar aqui que quem vai fazer a primeira pergunta deste bloco é o Lorenberg Alves. Secretário, vamos voltar aqui para a educação, eu acho que é o caminho mais correto. Né? É mais Precisa, legal precisa. e moral. É mais legal e moral. O Brasil precisa. Secretário, eu tenho um tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. É sobre a educação inclusiva. Mas nesse particular, eu tenho uma notícia que eu encontrei. Eu cheguei de ler até o requerimento. No mês de maio deste ano, a senhora foi convocada pela Câmara Cuiabana para prestar esclarecimentos sobre a educação inclusiva no município de Cuiabá. O requerimento dessa convocação foi exatamente apresentado à Câmara, na sessão da Câmara, no dia 17 de março. Eu cheguei a ver essa ata da sessão, apresentada pela vereadora Michele Alencar. E aí vem duas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira delas, a senhora chegou a ir à Câmara Cuiabana por conta dessa convocação ou não chegou? Se chegou a ir, secretária, quais foram os pontos que realçam ou que demonstram ou que colocam com clareza a educação inclusiva na rede municipal de Cuiabá? E a segunda questão, na oportunidade, naquela convocação que a senhora participou, ou em momentos anteriores ou posteriores, a vereadora Michele Alencar ofereceu alguma sugestão, alguma pauta, algum encaminhamento para ajudar a cumprir lacunas, brechas que porventura possa a exercer? A vereadora chegou a procurá-la para discutir alguma coisa a respeito dessa educação inclusiva? Ótimo. Foi bom você tocar nisso, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre a educação inclusiva. Fomos convocados, sim, Lorenberg, e eu não pude ir, eu estava numa viagem em Brasília, mas foram a minha equipe na época, todo mundo, a professora Zileide ainda estava com a gente, a nossa adjunta, né? Mas ali ficou uma questão assim, hoje a educação inclusiva se levantam bandeiras. Isso é muito perigoso, Lorenberg. Você pode observar que são algumas bandeiras que são levantadas. Naquele momento lá, era uma discussão um pouco sobre a cuidadora, né? E sobre um outro tipo de profissional que alguns pais queriam inserir na rede. Por exemplo? Aquele profissional, tem uma nomenclatura que eles usam, que é clínica, né? Seria um técnico, né, para estar ali acompanhando aquela criança deficiente, terceirizado pelo pai. Não pode na escola. Então, assim, a criança naquele momento, se a gente fala em educação inclusiva, né, é aquele momento nós já temos a CAD é a cuidadora. Então, aquela criança que tem a dificuldade em locomover, e às vezes o autista, né, que ele em grau, do grau um pouco não moderado, mas os demais, eles necessitam de um acompanhante, porque às vezes ele perde um pouquinho o controle, tem que ter alguém ali perto. Hoje há esse acompanhante, né? Hoje há. Isso aí já existia nesse momento, né? O problema é que alguns pais queriam inserir esse outro profissional, né? E que a gente já tinha discutido, inclusive com o Ministério Público, tivemos essa discussão, né? Isso é bem claro, que é uma área clínica, não daria para trabalhar nem ter resultado em sala de aula. E que a criança poderia, sim, o dia que ela tivesse esse atendimento, seria dispensada, né? Então, a convocação foi muito politizada, com pouco conhecimento de causa. Porque você discutir o seu filho enquanto deficiente é uma coisa. Você tem que discutir uma política de educação inclusiva para uma rede onde hoje nós temos mais de 1.600 alunos incluso, é outra. Então, eu não posso fazer
o que eu não posso para o filho dele, eu não posso para o seu. Como que a gente vai inserir, sendo que o município não ia ter condições de colocar em outro? E outra coisa, era um atendimento clínico, né? Então, acho que o ponto naquela época foi muito isso. E foi questionado algumas questões de CAD, aí leva pelo lado de contratos, né, de valores. Isso foi a pauta da vereadora Michele. Não ouviram muito a nossa equipe, porque as mães estavam um pouco, acho que nos florais, lá na agonia do atendimento específico do filho dela, e é o que eu acabei de falar, é muito difícil você pensar. Eu entendo cada situação, mas a gente não pode fazer uma política pública individual. A política pública ela tem que ser coletiva. Você não pode votar num vereador pensando que ele vai te atender. Você tem que votar no vereador pensando que ele vai atender aquela comunidade. Então, como eu sou professora e estou nessa gestão, eu não vejo a educação inclusiva da forma que foi vista. Foi usada politicamente. E depois desse momento lá, ela nunca me procurou. Sou muito questionada com algumas questões assim, mas a educação inclusiva nunca mais foi questionada. Pelo menos por ela, né? E nem por outras. Então, assim, foi um momento muito... Todo início de ano tem isso. E o que nós vamos fazer esse ano, Lorenberg e Paulo? Nós vamos fazer diferente. A matrícula, normalmente, o resultado, por exemplo, a criança de 0 a 3 anos, a gente fazia a solicitação de matrícula no final agora de dezembro e o resultado no final de janeiro, que o pai já ia fazer a inscrição. Por conta da inclusão, o que nós estamos fazendo? Nós abrimos a matrícula, a solicitação em novembro. Segunda-feira, dia 19, sai o resultado. Aí, esse resultado, o pai, dia 20, 21, 22, o pai vai fazer a matrícula. Então, quando ele vai fazer a matrícula e a criança é deficiente, ele tem que levar o laudo. Aquela criança que é laudada, isso é bom deixar claro, a criança que já tenha o laudo, nós vamos avaliá-la nos primeiros 20 dias do mês de janeiro. Então, a nossa equipe, que nós temos uma equipe multidisciplinar lá dentro da secretaria, vai fazer a avaliação dessa criança para ver a necessidade ou não da CAD, que é aquela cuidadora de aluno deficiente. Então, esse ano, nós vamos antecipar, por quê? Porque aí, quando chegar 6 de fevereiro, nós vamos ter mais o transtorno de ter que avaliar aquela criança para ter a cuidadora. Então, um pouco é isso. Isso aí já vai melhorar bastante esse ano com essa antecipação nossa. Então, houve sugestão da vereadora? Não houve. Não houve. Houve questionamento só. Sugestão, tá. Não veio, não apresentou, Lorenberg. Então, proposta. Viu, vereador Michele? Quando você vier aqui, nós vamos... O Lorenberg não se passar nada. Ele vai perguntar, Guilherme, teve aqui, e aí? Não apresentou nenhuma questionou proposta. muito valores, contratos e outras questões que não vinha para o cunho. Então, assim, as matrículas vão ser antecipadas. Foram antecipadas já. Segunda-feira já sai o resultado das crianças da educação infantil. A partir do dia 19, dia 20 já tem a matrícula. Então, o pai que solicitou a matrícula, que será contemplado com essa matrícula, que tem o filho deficiente, já tem que ter o laudo médico para, na hora da matrícula, encaminha esse laudo médico lá na escola e, na mesma hora, já vai ser agendada a avaliação dessa criança para diagnosticar o cuidador, se o cuidador é único, se é coletivo, como que vai ser. Tem data? Quais são as datas mesmo? 19 sai o resultado. 20, 21, 22 de dezembro. Agora, semana que vem. Já está pertinho. Semana já. Que vem, isso. 20, 21, 22. Isso. E aí, depois? Aí depois o pai já vai fazer a matrícula, a criança vai ser agendada, em janeiro essa criança vai até a unidade, a nossa equipe vai estar lá avaliando para colocar o cuidador. Se o cuidador vai ser individual ou se vai ser coletivo, com 2 ou 3 crianças. Beleza. Aí, portanto, é importante, todo mundo fica aí atento a essa questão de datas aí, já está rolando aí, já existe um cronograma aí, e especialmente com essa atenção aí voltada aos especiais aí, autistas. Eu não sabia dessa situação aí as crianças autistas e especiais têm lá um profissional individual. Individual, cuidador, porque assim, isso, é aquele que acompanha a criança que tem dificuldade de alimentar, de ir ao toalete, de fazer alguma coisa. Agora, assim, eu pedi um estudo, Lorenberg, está em estudo, porque não existe aqui no Brasil ainda, então nós vamos ser pioneiro, é a questão desse cuidador também ajudar no pedagógico, porque hoje ele é só cuidador.
né? Então é um estudo que eu acredito que se eles conseguirem me entregar isso em janeiro, no primeiro bimestre eu vou ver, o primeiro semestre eu vou ver umas unidades para a gente fazer um piloto para implantar em 2024. Muito bem, olha só, intervalo comercial mais uma vez, a gente volta no instante só com a Edilene Machado, secretária municipal de Educação de Cuiabá. Eis que estamos de volta aqui ao vivo no canal 22, hoje Edilene Machado, secretária de Educação de Cuiabá, professora, não é? Batendo um papo com a gente aqui, fazendo um balanço aqui da nossa querida educação, essa pasta tão importante, área tão importante. Eu quero mandar aqui, rapaz, eu estava vendo aqui meu WhatsApp e estava vendo aqui, algumas pessoas estão pedindo mandar alô, a Cidália, lá do Bela Vista, Fátima, do Pedregal, mandando um abraço aí para o marido Carlos Dias, que é aniversário dele hoje, e o Gilmar Guerra, que está acompanhando junto com a Ana Flávia, que é a sua filha lá no Pé 90. Obrigado aí por vocês estarem conosco aqui, né? Como diria o filósofo Lorenberg, razão principal do nosso trabalho. E é bem verdade, não é? Por isso que estamos aqui, ó. Há 2 anos e meio, tem pandemia, não tem pandemia, cá estamos nós. Ó. Falar em pandemia, professora Edilene Machado, eis que está ressurgindo aí. Você viu agora há pouco a Secretaria de Saúde do Estado orientando os municípios. Isso que nós estamos vendo agora, esse movimento aí em torno da Covid-19, está tendo ou terá influência aí nesses próximos, na política de educação de Cuiabá aí? O que vocês estão prevendo aí para os próximos meses? Realmente, né, alguns casos de adulto, né, lá na secretaria a gente teve, muito pouco, mas já tivemos sim. A minha preocupação muito grande ainda foi com essa questão da vacinação. Ela foi muito, eu nem sei o termo que a gente usa, Lorenberg, me ajuda aí. Antes, o Brasil sempre foi referência em vacinação. Isso. Com a vacina da Covid, com essas formas políticas que ela foi colocada, né, para não vacinar, os pais não vacinam as crianças. Algumas unidades a gente tem levado a saúde lá dentro, né, conversa com os pais, aquela unidade que tem um grande número de pais que aceitam, então a gente leva para fazer a vacinação. Tem um comitê pronto aí para avaliar isso aí? Tem. O comitê até hoje ele ainda existe. Ele não foi desarticulado não, né? Mas eu acho que assim, dentro da educação, a gente que trabalha com as crianças menores, o problema ainda são as crianças que não foram vacinadas. Isso aí ficou muito mal. Até as doenças comuns que já estavam erradicadas estão voltando, né? Então a gente precisa de um trabalho do Ministério da Saúde, eu não sei como que vai ser feito a partir do ano que vem, mas a vacina é o único protetor, né? Então a gente precisa dessa vacina. E ela foi colocada de uma forma muito ruim politicamente e os pais não vacinam mais as crianças, né? Nem as vacinas comuns. Então, assim, eu ainda estou receosa. Se esse movimento que está fora, né, que a China tinha parado, já tinha né, deixado um pouquinho, agora o pessoal já está voltando novamente. Então, assim, o termômetro é lá, né? Então, eu estou receosa. Agora vem final de ano, vem as festas. A criança que não é vacinada, a família todinha adulta pode estar vacinada, mas a criança que não é vacinada, se ela estiver contaminada, ela não tem sintoma nenhum, mas ela passa para a família inteira. Isso é muito perigoso. Se tiver idoso na família inteira. Se tiver idoso, já. Principalmente. Se tiver uma criança, uma pessoa adulta com comorbidade, pior também. Então, assim, os pais precisam de ter essa consciência. As crianças precisam ser vacinadas. Tá certo. Então, existe preocupação nesse sentido aí? Existe. O prefeito, inclusive, ele esteve aqui ontem, tem um comitê. A semana passada teve uma reunião, eu até entrei em contato com a Suelen. Ela falou, secretária, ainda não é o momento, mas vamos aguardar. Então, eles estão fazendo, né, esse acompanhamento. Professor Lorenberg. Secretária, tem um assunto aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. Eu não conheço o espaço. Mas quando eu soube desse espaço, é o espaço do servidor, eu fiquei, é digno de elogio. Eu não cheguei lá. Porque o objetivo, e me corrija se eu estiver errado, secretária, é promover
a prevenção e a promoção da saúde dos profissionais da educação no município de Cuiabá. Isso é louvável. E aí, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse espaço do servidor, secretária. Pois é, a gente já tinha esse trabalho. Eu falei isso aqui na última vez que eu vim em Lorenberg. Esse espaço, antes ele ficava na secretaria, ele era muito tímido, né? E eu já tinha conversado com o prefeito já tinha validado também, né? Tinha pedido para a gente ver, conseguimos um espaço. E hoje esse espaço do servidor, principalmente após pandemia, né? A gente precisa de ter esse acolhimento com o servidor. Nem todos os nossos servidores têm condições ou têm um plano de saúde, principalmente nas doenças emocionais, que eu falo muito que é doença da alma, né, Lorenberg? Então, assim, Exatamente. essas são as piores e a gente não sabe como cuidar, né? Então, a gente tem lá psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nós temos várias, estamos agregando várias, até pilates a gente está tendo agora. Né? Então, tudo nesse espaço? Tudo nesse espaço, eu convido vocês, inclusive para fazer uma matéria lá, muito bacana. Então, assim, nós temos na educação, e acho que vocês lembram que eu já disse isso aqui, nós tivemos período de ter 1.200 pessoas afastadas, ou atestado médico, ou licença, né, para atender alguém da família doente, ou algum problema de saúde. E principalmente as doenças emocionais. Ainda temos um número grande? Temos, mas já conseguimos reduzir com esse trabalho que a gente vem fazendo gradativamente. Esse espaço, Lorenberg, ele ainda está muito tímido, porque as pessoas ainda, elas ainda ficam receosas. Eu vou lá, se eu for lá, pode falar que eu estou com algum problema emocional e tal. Não, gente, esse espaço é para acolher, é para prevenir doenças, é para ajudar aquelas pessoas que já estão doentes, né? É um espaço muito bonito, fizemos lá muito bacana. Esse espaço, perdoe a minha interferência, mas esse espaço fica dentro da secretaria ou fora da secretaria? Fora da secretaria, é um prédio que nós locamos na rua de trás da secretaria, próximo da secretaria, mas é um prédio exclusivo para esse atendimento, né? Então o servidor agenda, né? Nós temos lá os psicólogas como se fosse clínica, né? Ela tem lá um espaço para atender os nossos servidores, as fonos, né? Então, o fisioterapeuta tem as massagens, tem aquelas agulhinhas que eles colocam principalmente para melhorar, né, a questão da reação do corpo. Então, assim, tem bastante trabalho, a gente está evoluindo ainda, é o início, né? Mas, assim, está sendo maravilhoso. É um legado que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro vai deixar. Inclusive, eu tenho conversado muito com a nossa secretária Elaine, ela já tem também esse projeto de implantar um espaço desse para atender todos os servidores da Prefeitura de Cuiabá, né? Apesar que, assim, em um diagnóstico feito, lá na educação, a gente tem um problema maior dessa questão de servidor com problemas de saúde, né? Principalmente quando você mexe com outras emoções, a sua acaba sendo abalada, né, Lorenberg? Então, isso a gente tem que cuidar. Olha só, eu tenho que caminhar para o final aqui, já me disseram que eu tenho que encerrar o programa já. Eu queria tocar em dois assuntos aqui, professora. O primeiro, apesar de ser mais complexo, eu queria que você desse só pelo menos um pitaco aí, pelo menos. Tem um movimento partidário na Assembleia do PT contra as escolas militares, cívico-militares. Militares, né? Teve até um deputado que foi lá em Várzea Grande, lá defender a tese da escola militar e foi hostilizado, inclusive, por professores e alunos. Aqui a gente sabe que ali na Dimpina tem o cívico-militar, não é? E eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, porque partindo do princípio do resultado, né, que a gente vê aí algumas escolas com bom aproveitamento no IDEB, por exemplo, e outras provas. Queria falar sobre isso aí bem rapidinho, em um minuto e meio. Existem tudo na vida tem os dois lados, né? Tudo na vida tem os dois lados. Eu sempre fui muito resistente a esse conceito. Porém, quando veio um projeto do governo federal, né, abraçamos. Hoje o Marinha de Pina dá certo. Ele é a nossa escola de atendimento comum. Tem os militares que trabalham lá no contraturno, né? Trabalham com a outra, como se fossem atividades adicionais. Então, assim, é uma unidade que ela cresceu no IDEB,
né, cresceu, foi bem avaliada, na avaliação da prova Cuiabá também, né? Então, assim, como nós estamos passando toda essa demanda do 6º ao 9º gradativamente para o Estado, nós ainda não sentamos, né, ainda não sentamos com o governo do Estado. Esses dias tive com o secretário de Estado para ver como que vão ficar essa unidade. Nós temos duas, na realidade, nós temos o de Empina e nós temos o Dejane, né? Então, nós temos duas unidades. O Dejane ainda tá iniciando, né? Nós vamos ver como que vai ficar. Mas pedir para a diretora fazer uma avaliação com os pais, né? Pela preocupação. Foi bem avaliado. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que questionar e discutir com a comunidade, né? Tá. Para encerrar aqui, agora sim, em 1 minuto, eu queria que a senhora falasse aqui sobre... Foi inaugurada ali em setembro, no Jardim Leblon, uma unidade da educação do município ali. Queria que você, tem um nome... Creche Santa Clara. Santa Clara. Aqui tem um nome lá que é SEIC. Como é que é o nome lá? É SEIC. É SEIC, ó. Chuteia de oferta. Nós temos CEMEI, SEIC e creche. SEIC. Vai atender como, quem? Ela já existia, ela foi revitalizada, né? Nós reformamos, ampliamos, que hoje o point nosso é ampliar, acrescentar a sala nas unidades que tem, né? Então, a unidade que era o creche, que passa a atender mais de 100 alunos, ela transforma em SEIC. Então, nós ampliamos aí. Esse ano, nós já entregamos várias unidades, né? Então, entregamos uma ontem, entregamos um CEMEI, o maior de Cuiabá. Nós temos várias unidades. Nós entregamos 11 unidades com aquela unidade que nós entregamos ontem. Todas totalmente revitalizadas ou construídas. E nós temos mais 19 em construção e até março nós vamos entregar aí mais 8. Opa! Né? Então, nós temos aí, graças a Deus, um trabalho que está rendendo. E eu acredito, Lorenberg, que se a gente continuar nisso aí, eu tenho falado com o prefeito, isso tudo da Fonte 100. Tudo da Fonte 100. Oh. Eu acredito que a gente chega a 2024 com 100% das nossas escolas reformadas. Oh, que coisa boa, hein? 2024. Olha só, obrigado por ter vindo aqui, professora Edilene, secretária de Educação de Cuiabá. Feliz novo ano para a senhora. Feliz Natal antes de qualquer coisa e feliz novo ano também. A gente está aqui sempre a posto para bem informar. Obrigada, Lorenberg. Feliz Natal, feliz Ano Novo, muita paz para todo mundo. Amém. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Alexandre Bustamante, secretário de Estado de Segurança Pública, ao vivo às 7h30 da noite, amanhã aqui no Opinião. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.